A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus em Cristo abençoe poderosamente a cada um de vocês que está recebendo esse vídeo, vocês que são inscritos no canal, que Deus abençoe vocês, a família de vocês e possa prosperar, né, em tudo a cada um de vocês. E você que ainda não é inscrito neste canal, você que ainda não é inscrito neste canal, tá? Inscreva-se nesse canal, inscreva nesse canal. Não esqueça também de dar o seu like, compartilhe, acione os sininhos ali, coloque todos, para que todos os vídeos você possa estar recebendo, né? E o tema de hoje, gente, é um tema muito forte, né? Que é Saulo depois de 3 dias sem comer e nem beber, 3 dias em jejum. A visão espiritual de Paulo, ela abre, né? E é algo que muitas pessoas buscam da parte de Deus, né? Ter visão aberta do mundo espiritual, né? Mas existe também um preço, né? E esse preço é uma vida de jejum e de oração, e principalmente, né, obediência à palavra, né? E eu quero deixar algo bem claro para vocês, gente, que a visão espiritual, o seu entendimento espiritual também ele pode abrir na palavra. E quando você tem algumas experiências espiritual, né, por ter uma vida de jejum, de oração, não estou falando, gente, da pessoa jejuar um dia e passa anos, não. A pessoa que já passa a praticar o jejum na sua vida cristã, né, ele vai passar a ter experiências com Deus. Mas é bom atentar para algo aqui. Toda experiência espiritual, elas têm que estar alinhada com a palavra de Deus. Você tem que ter o discernimento, né? Você tem que pesar o espírito para saber se aquela visão vem de Deus, ou aquela visão é porque você está de barriga cheia, ou se é da parte do adversário, né? Em tudo, sonhos, tudo, você sempre tem que alinhar com a palavra de Deus. E esse momento também, gente, de jejum, principalmente, esse que Paulo está fazendo aqui, né? Há 2 casos na Bíblia. Hoje eu vou citar só o de Paulo, que ele orou, né? Ele ficou aqui 3 dias, né? Sem comer nem beber, em jejum. E a visão espiritual dele abre de uma forma tremenda. E eu digo isso porque eu já pratiquei esse jejum, né? Eu tenho tempos em tempos, eu pratico esse tipo de jejum, né? E meu entendimento para a palavra abre, isso me fortalece bastante espiritualmente falando, é uma benção de Deus. Mas existe também uma disciplina, né, por causa do tempo, né, que você vai ficar sem se alimentar, sem comer, sem beber. Então, há todo um preparo e a gente sempre tem que estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o tema de hoje, gente, vai ser após 3 dias de oração, sem comer e nem beber, a visão de Paulo, ela se abre. Então, 3 dias sem comer nem beber em jejum, a visão espiritual se abre, tá? Já vamos pegando aí a Bíblia, né? Atos capítulo 9, eu vou compartilhar isso aqui, e sempre busque, embora eu leia, busque sempre mais o contexto, entra mais dentro desses ensinamentos para você ser edificado espiritualmente. Porque eu não posso entrar muito aprofundado para não fazer vídeos longos, porque eu tenho percebido que os vídeos longos, às vezes a pessoa elas não consegue assistir até o final, né? Então nós vamos fazendo vídeos curtos. E como eu estou falando sobre jejum, esse jejum aqui é um jejum poderoso, né, diante de Deus. Jejum de 3 dias. Tem 2 casos na Bíblia, mas hoje eu vou falar sobre esse caso, né, de Saulo, que futuramente veio se chamar Paulo, tá bom? Então vamos confirmar na Bíblia essa experiência. Olha o que diz Atos capítulo 9, versículo 9. A partir do versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 10. Ora, vim Damasco, um discípulo chamado Anania. Disse-lhe o Senhor. Olha só que é o interessante, como Deus falou também com esse discípulo. Embora nós não vamos entrar, né,
falando acerca desse discípulo. Quem sabe em outra mensagem, que aqui também tem uma mensagem poderosa, né, através da vida desse discípulo. O Senhor, numa visão a Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Desponte, vai à rua direita, rua chamada direita, a casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando, olha só, 3 dias sem comer e beber, né? E ali o Senhor está revelando para Ananias que ele estava orando, orando, né? Coisa poderosa. E viu entrar, olha só, algumas traduções estão assim, e numa visão viu entrar um homem, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Eu vou falar um pouquinho só do contexto para você entender, um pouco até esse versículo 12. Saulo, ele tinha pegado cartas, né, do sumo sacerdote para ir até Damasco, para perseguir os cristãos, né, e levarem presos para Jerusalém. Nós sabemos que houve uma grande perseguição após, né, a morte de Estevão, né, a igreja sofreu muito perseguição, e Paulo foi até Damasco. E quando ele estava se aproximando de Damasco, ele teve uma experiência também sobrenatural. Ele viu quando a luz forte, ele caiu por terra e aquela voz falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo vai falar: quem és tu, Senhor? Aí Jesus vai se revelar: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, ele foi levado ali até Damasco, pegaram na mão dele, porque a partir daquela experiência, aquela luz, ele não pôde ver mais, né? Ele ficou sem a sua visão, que foi recuperada, né, com a visita de Ananias. Após tudo isso, gente, ele vai para Damasco e ele fica na casa de um homem chamado Judas, né, que ficava ali na rua chamada direita. Deus deu toda a direção em visão, tá? Deu toda a direção em visão a Ananias, né? Queria até ele sabia, ele no seu diálogo com o Senhor, ele falou a respeito de Saulo, Saulo perseguido, mas o Senhor falou com Ananias que era um homem, né, de muita valia para o reino, e ele ia passar muitas coisas por causa da palavra de Deus. Mas o centro aqui, gente, é o jejum de 3 dias. Paulo ficou 3 dias sem comer e nem beber, tá? 3 dias sem comer e nem beber. Em nenhuma visão ele vê um homem entrar. Paulo, gente, ele nunca tinha tido uma experiência como essa, como fariseu, né? Ele não tinha. Mas após um encontro que ele teve e ouviu a voz e ficou aquele período, né, ali em jejum, sem comer nem beber, ele teve agora uma experiência sobrenatural com Deus, a qual ele nunca teve na vida dele. A visão dele vai se abrir, mas a visão espiritual, né? A visão espiritual. Quando a visão espiritual dele abre, nesse jejum que ele estava, porque quando o Senhor falou com Ananias, falou que ele estava em oração, ele estava orando. Ele não estava sem comer e beber, fazendo nada. Não, ele estava orando. Então, o jejum ele tem que estar ligado com oração. Aquilo que eu já expliquei. Quem ainda não assistiu os vídeos, assista. O primeiro vídeo eu dei uns toques como jejuar. Segundo vídeo eu ensinei que no período de jejum, o que nós devemos aplicar no período de jejum. E nós vemos aqui em Paulo, aqui, para você que quer ter visão do mundo espiritual, mas não pensa que hoje você for um jejum vai começar a ter visão. Você pode, como não pode. Mas a sua dedicação, a sua vida de oração e de jejum, a sua visão ela vai começar a abrir, tá? Os seus sentidos espirituais vão começar a ser ativados, né? Mas tudo isso tem um tempo. Da parte de Deus, nós temos que respeitar o tempo de Deus, o tempo de Deus. Mas olha que experiência, né? Pela primeira vez, nesse jejum, Paulo vai ver um homem entrando. Esse homem era Ananias, a qual Deus, né, usou a vida dele, né, para impor as mãos sobre Saulo, né, futuro Paulo, mas colocou as mãos sobre ele e ali ele foi cheio do Espírito Santo.
ele foi cheio do Espírito Santo. Note que, olha, depois de 3 dias, sem comer nem beber, em jejum, orando, quando Ananias veio ter ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi curado, ele foi batizado por Ananias também, né, nas águas. Olha só que algo tremendo. Eu não quero nem começar a falar, senão vou entrar na mensagem que vai estar falando sobre Ananias, né? Que tem uma mensagem que Deus também me deu acerca desse discípulo chamado Ananias. Mas eu não quero sair do foco do jejum, tá? Porque eu tenho observado que muitas pessoas têm gostado desse tema jejum, onde as pessoas têm bastante dúvida, né? Bastante dúvida. Então aqui nós vemos aqui que esse tempo de jejum de Paulo trouxe essa experiência sobrenatural sobre a vida dele, né? E Paulo, se você for estudar a vida de Paulo, Paulo era um homem de jejum, era um homem de oração. Ele aprendeu que através disso ele tinha um acesso sobrenatural na presença de Deus, como os outros apóstolos, como também Cristo, né? Então isso é um segredo, gente. Não estou falando para você que está recebendo esse vídeo, está começando agora, eu tenho que fazer isso sempre, tem que estar aí fazendo. Não, tudo tem que ser pelo Espírito. Tem que haver uma preparação da parte de Deus. Mas eu digo isso com propriedade. Eu já fiz esse jejum, gente. Esse jejum de 3 dias, ele é muito forte. Esse jejum, ele traz muita estrutura espiritual, né? Porque a estrutura espiritual que Deus nos dá, muitas vezes, é para suportar, né, as perseguições, as adversidades, as afrontas, o levante do adversário, porque o adversário não gosta de um homem, de uma mulher que goste e aplique o jejum na sua vida. Então que através desse vídeo, gente, vocês entendam que o jejum é poderoso. O jejum é poderoso para abrir a visão espiritual. E no próximo vídeo eu vou estar dando mais um exemplo de pessoas que estavam em jejum, né? Estava em jejum e a sua visão espiritual abriu. Mas isso agora só no próximo vídeo, tá bom? Para a gente não deixar esse vídeo muito longo. Isso aqui é só uma experiência. Quer ter experiência espiritual? Quer ter visão aberta? Quer que os olhos do teu espírito abram? Comece a praticar jejum. Sim, sempre debaixo de uma orientação espiritual, né? E no primeiro vídeo eu também ensinei acerca também daquele procurar o seu médico. Tem todos, gente, um passo a passo até chegar aqui, tá bom? Então que Deus abençoe vocês ricamente. Não se esqueça, gente, compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas, né, que tem muitas dúvidas, tem muitas pessoas que querem jejuar, tem muitas pessoas que querem se fortalecer espiritualmente. Seja um canal de Deus para essas pessoas, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like e você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe vocês e até o próximo vídeo, onde eu vou estar falando também sobre o jejum e a visão espiritual abrindo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, que Deus em Cristo abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. No nome de Jesus.